O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, praticamente agora encerramos este ciclo no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, aonde Jesus conta essa sequência de parábolas. Então vejam só, Jesus começou contando a parábola do semeador, explicou. Depois ele contou a parábola do trigo e do joio e explicou. Ontem ele contou aquela belíssima parábola do tesouro e da pérola preciosa. E agora a parábola da rede, aonde o pescador vem e lança a rede e pega os peixes. A parábola do joio nós não ouvimos tanto, do trigo e do joio, pelo menos a explicação, porque neste dia nós tivemos ali a festividade de São Tiago e também tivemos a memória de Santa Ana e São Joaquim. Mas vocês veem que diante desta parábola, Jesus está trazendo para nós algo muito importante. O pescador lança a rede, puxa, e ali ele, na hora que vai fazer a separação, os que não prestam, os peixes que não prestam, são jogados fora e os peixes bons são recolhidos. E Jesus conclui falando sobre os anjos que virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E ali, naquele lugar, haverá choro e ranger de dentes. E Jesus termina dizendo: compreendestes tudo isso? Vocês estão entendendo, meus irmãos? A seriedade da coisa. Se na parábola do joio e do trigo, Deus disse: não separe agora, ou melhor, não arranque o joio, deixe agora o joio junto com o trigo crescer e depois haverá separação. Já nesta parábola,
Jesus já está dizendo o que irá acontecer no final, no juízo universal. O que vai acontecer é a separação definitiva. Depois do juízo, do julgamento, haverá a separação. Os bons, os que serviram a Deus, os que foram fiéis, os que pertenceram à igreja, os que viveram os sacramentos, os que viveram os mandamentos, os que confessaram, os que praticaram o bem, os que praticaram a caridade, os que amaram a Deus, que não serviram a outras religiões, mas a religião verdadeira, os que foram fiéis ao cristianismo, à Igreja Católica, esses, ao serem separados, irão para a glória, irão para o céu, para a felicidade definitiva. Os outros, o contrário. Tudo que eu falei agora, é só você falar de forma contrária, ver de forma contrária, serão lançados na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Infelizmente, meus irmãos, Satanás, ele colocou na igreja esse sentimentalismo, aonde muitos acabaram acreditando, dizendo o seguinte, que não é para falar de fogo ardente, não é para falar de choro e ranger de dentes, ou seja, não é para falar do inferno não, porque é uma coisa muito cruel, as pessoas vão ficar com medo se falar do inferno, vamos dizer apenas que Deus é amor, que Deus é misericórdia, e ficou nisso. E agora as pessoas entraram nesta onda que não se ouve mais falar do inferno. Como um teólogo aí, que eu não chamo nem isso de teólogo, disse que o inferno está vazio, heresias em cima de heresias, aí por causa disso as pessoas não lutam mais pela santidade. Se todo mundo vai se salvar realmente, para que falar do inferno? Vamos falar só de coisas boas, vamos dizer isso, vamos dizer aquilo, não vamos mais falar de adultério, não vamos mais falar de ideologia de gênero, não vamos falar mais dessa questão de homem com homem e mulher com mulher, não vamos falar, isso é perda de tempo, porque no final todo mundo vai se salvar, mas não é isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Haverá uma grande separação, e os maus serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, o inferno existe. O inferno foi criado para o demônio, para o diabo e toda aquela terça parte daqueles que estavam no céu e abandonaram a Deus, e aqueles que não quiserem servir a Deus, como eles não quiseram. Aqueles que passarem a vida aqui na terra dizendo que Deus não existe, falando mal da igreja, vivendo uma vida errada, vai passar por um julgamento severo, e lá haverá choro e ranger de dentes, é o que o Senhor está falando aqui agora. Existe um monsenhor chamado Monsenhor Segor. Ele foi diante do Papa, se eu não me engano foi o Papa Pio XII, e ele disse: Santo Padre, o que eu devo fazer para falar, para trazer as pessoas para Deus, para que as pessoas levem uma vida santa? Aí o Papa falou para ele: meu filho, fale sobre o inferno,
Fale sobre o céu, fale sobre o purgatório, mas principalmente, meu filho, fale sobre o inferno. Porque depois que se deixou de falar do inferno, as pessoas não querem levar uma vida santa. Aí o Monsenhor Segu escreveu uma obra-prima. Você pode até adquirir o nome dessa obra-prima, que é um livro que se chama O Inferno. O título é esse. O Inferno. Se existe, como evitá-lo? É uma obra-prima. É muito bom. A leitura desse livro faz-nos procurar uma vida santa, não simplesmente por causa do inferno, pelo inferno, mas porque nós vemos que nós não podemos ofender a Deus de maneira nenhuma. Uma obra-prima esse livro. Você pode adquirir, pode ler, pode meditar. Muitas pessoas se santificaram após a leitura deste livro. Um outro livro também que eu recomendo para você. Aqui é de Santo Afonso Maria de Ligório. O nome desse livro é Preparação para a Morte, Verdades Eternas. Há uma nova edição desse livro que traz o nome de Máximas Eternas. Adquira. Se você quer levar uma vida de santidade, leia esses 2 livros. Eles vão te ajudar. Eu não sei se vocês já ouviram falar de São Bruno. São Bruno foi um sacerdote que ele fundou uma ordem chamada dos cartuchos. É uma ordem assim, firme. Desde a fundação até hoje, não houve mudança nenhuma. Os monges, quando entram nesta vida, nesse mosteiro, eles entram para levar uma vida completa de silêncio, de oração, de penitência. Mas como é que São Bruno, ele se sentiu inspirado a fundar esta ordem religiosa? Conta-se que ele já era padre e ele estava em uma determinada cidade. E havia uma pessoa que havia morrido. E essa pessoa que morreu, ela não tinha levado uma vida santa. Ela não tinha levado uma vida em Deus. E São Bruno foi convidado para fazer as exéquias. Quando ele estava se arrumando para fazer as exéquias, de repente ele ouviu uma voz. E as pessoas que estavam ali também: não adianta rezar mais por mim, porque eu estou no inferno. O pessoal saiu assustado, com medo. E o velório continuou, mas o pessoal com medo. No dia seguinte, a mesma coisa. E no dia seguinte, no outro dia, a mesma coisa. E aí, diante desta situação, onde aquela voz dizia: não reze por mim, porque não tem mais jeito, eu estou no inferno. Aquele sacerdote Bruno ficou extasiado com aquela situação e começou a levar uma vida santa, uma vida de silêncio, e foi aí que surgiu a ordem dos cartuchos. Não é qualquer um que entra nessa ordem, não. Se vocês puderem, lá no YouTube, coloque tem um filme que eles fizeram, que é o Silêncio, ou o Grande Silêncio, não sei. Eu agora estou na dúvida, mas é o silêncio.
E ali vai mostrando como é que é a vida dos cartuchos. E tudo isso por causa do que aconteceu na experiência que o fundador teve. Você está entendendo, meus irmãos? Os maus irão para o inferno e os bons irão para o céu. Como evitá-lo é o que o Monsenhor Segur fala. Ele coloca até a premissa, né? Se existe, porque tem muita gente que não diz que não existe. Então, se existe, porque claro, ele não está negando a existência. Existe sim. Então, como evitá-lo? Levemos uma vida santa, meus irmãos. Não brinquemos. Não dá para brincar. O pecado sussurra ao ímpio, nos ouvidos do ímpio. Ele sussurra dizendo: cadê Deus? Deus não existe. Mas será que Deus não existe mesmo, meus irmãos? Um dia, aqueles que negam a existência de Deus, aqueles que são propagadores da maldade, aqueles que são incentivadores do aborto, aqueles que são incentivadores da pedofilia, aqueles que são incentivadores das diversas formas de pecado, se não se arrepender, quando for diante de Deus, serão julgados. E aí acontecerá o que Jesus acabou de dizer: os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Bem, você poderá compreender dizendo assim: isso tudo é história de carochinha, isso tudo é mentira. O outro poderá dizer: eu creio, é isso mesmo. Se nosso Senhor falou, está falado. Então vamos fazer o seguinte: os maus, pelo amor de Deus, se arrependam. Os bons vão aprimorando sua vida de bondade, sua vida de santidade. Mas aqueles que persistem na maldade, a única coisa que eu posso dizer é rezemos. Com isso eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, como eu preciso pedalar, como eu preciso lutar pela santidade, como eu preciso, porque eu preciso ganhar o céu. Mas se persistem em dizer que Deus não existe, e por isso continuam na maldade, que pena. Como diz Santo Afonso Maria de Ligório, nesse livro Máximas Eternas, ou com o título antigo, Verdades Eternas, Preparação para a Morte, Verdades Eternas. Muitos irão dizer: por que eu não mudei de vida? E aí já não haverá mais jeito, já estarão na condenação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.